Bom dia, meu nome é Thaís, sou professora de Química do Colégio Estadual Maria Assunção de Azevedo e hoje venho desenvolver uma ação com a turma do segundo A, B e C. O título da nossa ação é Fatores que influenciam na velocidade média das reações. O objetivo da nossa reação é conhecer, através de experimentos, os fatores que influenciam na velocidade média das reações. Fatores que influenciam na velocidade das reações. Os principais fatores que afetam a velocidade das reações são concentração de reagentes. Quando a concentração dos reagentes aumenta, a frequência de choques entre as moléculas também aumenta, acelerando as reações. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. Então, vamos para o experimento de concentração. Foi utilizado 2 recipientes. Em cada recipiente foi adicionado 1 copo de água à temperatura ambiente. Foi utilizado 1 colher de sopa e 1 colher de chá. No primeiro recipiente foi adicionado 1 colher de chá de vinagre, que contém o ácido acético. No segundo recipiente, foi adicionado 1 colher de sopa de vinagre. Em cada um desses recipientes, foi adicionado 1 comprimido sorrisal. Então, vamos observar em qual desses recipientes a reação aconteceu mais rápido. Naquele que eu tinha 1 colher de sopa ou no que eu tinha 1 colher de chá? Observem que no segundo recipiente, onde eu tenho 1 colher de sopa de ácido acético, onde a minha concentração de ácido acético, que é o vinagre, é maior, a minha reação ocorre de maneira muito mais rápida do que naquele recipiente em que eu tinha 1 colher de chá. Então, a concentração do meu vinagre no meu recipiente 2 afetou a velocidade da minha reação. A minha reação ocorreu de maneira mais rápida do que no meu recipiente 1, onde a minha concentração de vinagre era menor que no recipiente 2. Superfície de contato. Essa condição afeta apenas reações entre sólidos. A superfície de contato é a área de um reagente que fica exposto aos demais reagentes. Como as reações precisam de contato entre os reagentes, concluímos que quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Então, vamos para o experimento da superfície de contato. Foi utilizado 2 recipientes e em cada recipiente foi colocado 1 copo de água à temperatura ambiente. Observem que no meu primeiro recipiente eu vou colocar o meu comprimido sorrisal inteiro. E no meu segundo recipiente, eu vou colocar o meu comprimido sorrisal triturado. Vamos observar então em qual desses recipientes a minha reação vai acontecer de maneira mais rápida. Observem que a área de contato entre os reagentes também interfere na velocidade da reação química. Quanto maior a superfície de contato, maior o número de moléculas reagindo
maior o número de colisões efetivas e, portanto, aumenta a velocidade da minha reação. No meu comprimido triturado, então, a minha reação ocorreu de forma mais rápida do que no meu comprimido que estava inteiro, porque a superfície de contato do meu comprimido triturado é muito maior do que no meu comprimido que está inteiro. Então, a superfície de contato, ela vai acelerar a velocidade da minha reação. Pressão. Essa condição afeta apenas reações com gases. Com o aumento da pressão, o espaço entre as moléculas diminui, fazendo com que tenha mais colisões, aumentando a velocidade da reação. Então, quanto maior a pressão, maior a velocidade da reação. Então, vamos observar o experimento sob pressão. Foi utilizado bicarbonato e, como medida, foi utilizado uma tampinha de refrigerante. Essa medida da tampinha de refrigerante foi utilizada nos 3 balões do experimento. Então, nos 3 balões do experimento foi utilizada uma tampinha de bicarbonato. Então, nos 3 balões foram adicionados bicarbonato de sódio. Agora, nós vamos utilizar o vinagre, que contém ácido acético. Também, como medida, foi utilizado uma tampinha de refrigerante. E como recipiente, foi utilizado 3 garrafinhas de refrigerante. Em cada garrafinha de refrigerante foi adicionado medidas diferentes de vinagre. Observem que na primeira garrafa foi utilizado 4 tampinhas de vinagre. Na segunda foi utilizado 7 tampinhas de vinagre. E na terceira garrafa foi utilizado 13 tampinhas de vinagre. Só relembrando para vocês que nos nossos balões foi adicionado uma tampinha de bicarbonato e nos recipientes, que são as nossas garrafas PETs, foram adicionados, na primeira garrafa foi adicionado 4 tampinhas, na segunda 7 e na terceira 13. Então, foi adicionado vinagre em cada recipiente. Observem a reação, então. Quando eu adiciono bicarbonato em vinagre, vai haver, observem que vai
haver a liberação de um gás. Não houve a liberação de um gás? Esse gás é que está enchendo os nossos balões. Então, quando eu adiciono bicarbonato no meu vinagre que contém ácido acético, vai haver a liberação de gás carbônico. E o gás carbônico que foi liberado da minha reação de ácido acético com bicarbonato é que vai encher os nossos balões. Então, observamos que no recipiente que continha 4 tampinhas de balões, ou foi o que 4 tampinhas de bicarbonato, foi o recipiente que o meu balão ficou menor, porque a liberação de gás foi menor pela quantidade de vinagre que eu tinha nesse recipiente. A diferença da primeira garrafa para a segunda garrafa é muito grande, porque na última garrafa eu tinha 13 tampinhas de vinagre. Então, a liberação de gás foi muito maior do que no recipiente que havia apenas 4 tampinhas de vinagre. Então, observamos através desse experimento que a pressão ela vai afetar sim na velocidade da minha reação. Quanto maior a minha pressão, maior será a velocidade da minha reação. Temperatura. A temperatura é uma medida de energia cinética, que corresponde ao grau de agitação das partículas. Quando a temperatura é alta, as moléculas estão mais agitadas, aumentando a velocidade da reação. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Vamos então para o nosso experimento de temperatura. Em um recipiente foi adicionado água a temperatura ambiente. No outro recipiente foi adicionado água quente. Em cada um desses recipientes foi adicionado um comprimido sorrisal. Então, vamos observar em qual desses recipientes a minha reação ocorre de maneira mais rápida. No recipiente em que a minha água está em temperatura ambiente ou no meu recipiente onde a minha água está quente? Podemos observar que no meu recipiente em que a minha água está quente, a agitação da minha água está muito menor que no meu recipiente onde a minha água está na temperatura ambiente. Observe que a minha água quente, a minha reação já acabou, pois já acabou as bolinhas formadas na minha água. Já no meu copo em que continha água na temperatura ambiente, continuou havendo a formação de bolinhas na minha água. Então, vimos através desse experimento que a temperatura ela vai aumentar a velocidade da minha reação. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Catalisadores. O catalisador é uma substância capaz de acelerar uma reação química sem ser consumido ao final da reação. As enzimas são catalisadores biológicos. A presença de um catalisador aumenta a velocidade da reação. Então, vamos para o nosso experimento de catalisadores. Foi utilizado uma água oxigenada, volume 10. Foi adicionado em um recipiente.
Foi adicionado gotinhas de corante. Esse corante foi colocado só para vocês observarem de maneira melhor a reação acontecendo, tá? O corante não vai influenciar na nossa reação. Foi colocado só para ficar melhor, para observar a reação acontecendo. Foi adicionado uma certa quantidade de detergente. A reação que iria acontecer nesse experimento, se eu não utilizasse o meu catalisador, seria bolinhas de gás carbônico sendo liberada da mistura da minha água oxigenada com o meu detergente. Porém, eu coloquei o meu catalisador, que no caso é o permanganato de potássio, para acelerar a minha reação. Quando eu coloquei o meu permanganato de potássio, que é o meu catalisador, ele acelerou a formação de gás no meu experimento. Por isso que a reação ocorreu tão rápido quando eu adicionei o permanganato de potássio, porque o meu permanganato de potássio é o meu catalisador. Então, foi o permanganato de potássio que acelerou a nossa reação. Então, vimos através desse experimento que os catalisadores, ele aumenta a velocidade da reação. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço da professora Thaís. Estou com saudade de todos.